Quero que você abra a escritura de vez lá, Salmo 126, e eu estarei inicialmente lendo a mensagem do Salmo. Acompanha comigo, depois mantenha o texto aberto para a gente poder olhar com detalhes que temos nessa mensagem do tempo do salmista e também especialmente para a nossa vida. Pedimos um dos diáconos que traga água aqui para mim, a gente está sem água aqui, por favor. Acompanha comigo o que temos aí então. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amados, até aqui a leitura do texto, e a gente vai olhar bem de perto o que temos na passagem que acabamos de ler. O grande tema desse salmo eu tenho apresentado para vocês: a restauração de Deus, ou a restauração que vem de Deus. Você notou na leitura do texto que ele fala de com quem sonha, boca cheia de riso, língua cheia de júbilo, e essa expressão tão conhecida nossa, né? Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Esse salmo fala de restauração que vem do Senhor. Aqui temos um tema que eu não tenho dúvida, se eu tivesse que elencar os temas mais importantes, a maior necessidade, a necessidade mais urgente para a vida da igreja, eu colocaria que sermos restaurados pelo Senhor é uma das nossas maiores e mais importantes necessidades. A gente precisa de restauração na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, na nossa casa. Esse júbilo, essa alegria que vem do Senhor e que inunda o nosso coração. Sabe que a Bíblia fala que a gente deve viver assim? A Bíblia ordena que nós vivamos assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Eu li o Salmo 16, na presença dele há alegria abundante, delícias perpétuas. Portanto, a Bíblia quer que a gente seja gente, um povo repleto de alegria. Se é de concordar comigo que crentes desanimados, cheios de murmúrio, de reclamação, de cara fechada, de cara empurrada, são um péssimo exemplo, uma péssima demonstração do que o Evangelho é capaz de fazer na nossa vida. Portanto, esse é um assunto que nos interessa profundamente. E eu vou dizer uma coisa mais: talvez a gente tenha que admitir também que a gente não está experimentando toda essa alegria que poderia ser experimentada por nós. De uma certa maneira, a gente não está sendo tão alegre quanto poderíamos ser. A gente cantou essa manhã: eu ando sempre alegre, mais ou menos, né, irmão? Mais ou menos. Você não está assim tão alegre quanto poderia. A verdade é que a gente precisa reconhecer que falta em muitas ocasiões essa restauração, esse poder espiritual, essa alegria do Espírito Santo, essa fome por Deus, essa paixão pelas almas que perecem. Isso fica ainda mais evidente, essa urgência fica ainda mais clara quando a gente se dá conta de dois problemas que temos que enfrentar. Primeiro, da condição da nossa sociedade. Segundo, da condição da própria igreja. A gente olha para o nosso tempo e a gente tem que admitir, como o Lloyd Jones em uma ocasião disse, que o nosso problema atual não é apatia ou indiferença, é algo muito mais profundo. O problema atual é que as pessoas comuns de hoje pensam que toda a crença em Deus, religião, salvação, tudo que pertence à esfera da igreja é algo que deve ser posto de lado, algo que deve ser esquecido, deve
desprezado. Você e eu sabemos disso. A gente vive num tempo onde a Bíblia é tratada como um livro comum, onde Jesus é apenas um grande homem, e na melhor das hipóteses, alguém que inspira, que sejamos inspirados pelo exemplo dele. A deidade dele, a divindade dele, o nascimento divinal, a morte expiatória dele são ignoradas pela maioria das pessoas. Como se não bastasse, não vivemos um tempo de imoralidade apenas, não, irmãos. Passamos agora pelo carnaval, e não é só a imoralidade o nosso problema. O problema da nossa sociedade é que estamos numa sociedade amoral, despreocupada quanto às coisas espirituais. Não há nenhum interesse pelas suas próprias almas. Eles só querem comer, beber e gozar a vida, como se nada mais importasse. O que é mais grave é como é que a igreja está reagindo a tudo isso. Como é que a igreja do nosso tempo reage a essa realidade posta na mesa? E aqui você há de concordar comigo que a igreja segue confiando em si mesma, nas suas organizações, nos seus métodos, às vezes métodos bastante bizarros, ridículos, patéticos. Segue acreditando que ela tem sofisticação em si mesma para resolver o problema. Me permita dizer isso. Não me entenda mal. Não é que essas coisas não são importantes. Elas até podem ter algum grau de importância, mas não são suficientes. Aqui, irmãos, a gente precisa reconhecer que a gente precisa de um poder que entre na alma das pessoas, quebrante, humilhe, esmague o orgulho delas e restaure a vida delas com alegria e com júbilo verdadeiro. Olha, precisamos urgentemente do poder restaurador do Deus vivo em nós e através de nós. Vamos, portanto, nos aproximar dessa mensagem, sabendo que ela trata de uma das necessidades mais urgentes para a vida de cada um de nós, para a vida da igreja na atual conjuntura. Mas eu queria dar para você uma segunda informação. A gente se aproxima desse texto confiantes de que Deus é poderoso para realizar o que Ele realizou no tempo de salmista, no nosso tempo também. Esse texto tem aproximadamente 2.500 anos. A gente entende que ele foi escrito após o exílio babilônico. O decreto de Ciro, que libertou o povo, é por volta do ano 500 a.C. Fazendo a conta, dá mais ou menos 2.500 anos. Deus que agiu naquele momento da história continua agindo exatamente da mesma forma, com o mesmo poder, com a mesma inundação de alegria no coração do seu povo, restaurando em nós e através de nós a vida daqueles que podem ser alcançados por Ele também. Então a gente vai se aproximar desse texto, sabendo que ele trata de uma necessidade urgente. Segundo, que o que temos aqui é realidade para nós, hoje. Não é apenas uma história do passado, não nos interessa, e Deus é poderoso para fazer o mesmo entre nós, hoje. A divisão do texto é muito simples, e eu vou chamar a atenção para ela para a gente poder ser guiado na exposição. A restauração de Deus aparece em 3 momentos. No passado, do verso 1 ao verso 3, você vai notar que os verbos são todos no passado. Restaurou, ficamos com tensões, se encheu e por aí vai. Então, o passado que o salmista apresenta é um passado de salvação e de glória a agradecer. O segundo momento do texto é o verso 4, que ele fala do presente. Veja aí: restaura, Senhor, a nossa sorte. Agora ele fala do presente, mas ele faz uma terceira coisa. Ao olhar para o presente, ele quer enfrentar o presente com desafios e crises. E a última coisa que ele faz, ele olha para o futuro. A restauração de Deus no futuro, um futuro de
muito investimento e promessas para viver, que vai do verso 5 até o verso 6. E os verbos são todos no plural, ou melhor, no futuro. Ceifarão, trarão, voltarão, conjugam, trazendo os seus feixes. Portanto, a gente vai ser guiado a olhar esses três momentos da exposição bíblica. E eu espero que você compreenda a riqueza de coisas que a gente tem para aprender numa passagem como essa. A primeira coisa é a restauração de Deus no passado. Os versos 1 a 3 são está olhando pelo retrovisor. E ele expressa muito bem o que aconteceu na vida do povo depois que a nação foi libertada do cativeiro babilônico. E essa figura que está aí é para lembrar que esse texto, portanto, está relacionado com o cativeiro babilônico. Aqui, irmãos, eu queria refrescar a sua memória do que aconteceu na história do povo durante esse período do cativeiro. É importante a gente trazer isso à memória para entender o que ele está dizendo nos versos de 1 a 3. Primeiro, o povo de Deus entra na terra prometida sob a liderança de Josué. Eles então conquistam a terra, e depois de um tempo de estarem na terra, o povo comete um erro gravíssimo. O povo se esquece de Deus, se volta para os deuses pagãos, e como se não bastasse, eles adotam os costumes de vida e se misturam com essa gente pagã. Durante esse período em que eles estão na terra prometida, Deus levanta profetas, juízes e reis para restaurar o povo à obediência a Deus. Entretanto, a nação é teimosa, o povo é teimoso, de dura cerviz, e eles insistem em permanecerem se voltando contra o Senhor com o coração endurecido. E aí a Bíblia diz para nós que a paciência de Deus se esgotou. Eu uso aqui uma linguagem humana, mas para dizer o seguinte: Deus falou assim: chega, não aguento mais lidar com esse povo teimoso. E aí acontece o juízo de Deus sobre a vida da sua própria gente, do seu próprio povo. O reino do norte, que não é o nosso alvo aqui, é massacrado pelos assírios. O povo de Deus então é levado cativo, e nunca mais essa gente do povo do norte volta para a terra de Canaã. Deus liquida o reino do norte e nunca mais eles voltam a ter acesso à terra prometida. O reino do sul, cuja capital era Jerusalém, ou Sião, é o outro nome para Jerusalém, esses são escravizados pelos babilônicos. A Babilônia era a nação mais poderosa da época. Essa nação assola Jerusalém, destrói o templo, leva gente cativa para a Babilônia. Muitos judeus morrem, inclusive velhos e crianças. O restante do povo permanece 70 anos no cativeiro. O Salmo 137, do verso 1 ao verso 4, diz para nós qual era o sentimento que estava no coração do povo durante esse período do cativeiro. Dê uma olhada comigo lá. 137, verso 1 ao verso 4. Diz assim: às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Quando, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Será o que estava acontecendo aqui? Qual era o sentimento que estava no coração do povo? Eu descrevi aí com essas 4 palavrinhas. Havia uma escravidão imposta. Foram tirados de casa sem gostar do que estava acontecendo. Segundo, havia um desânimo crônico. O povo estava sem esperança. Eles aceitavam o caos porque o caos era tudo que eles tinham. Como se não bastasse, eles não cantavam, não sonhavam, não havia alegria. Eles penduraram a chuteira, literalmente. Aqui penduraram a harpa, né?
penduraram as nossas harpas. Havia, portanto, uma nostalgia amarga, porque eles não podiam mais voltar para Sião, e tudo que eles experimentavam era cerco, fome, espada, humilhação e escravidão. E por mais incrível que pareça, depois de 70 anos nessa masmorra de sofrimento, depois de 70 anos nesse estado de escravidão humilhante, Deus teve misericórdia deles. Deus se lembra do seu povo, move o coração de Ciro, rei persa, que assina um decreto permitindo que eles retornem para sua terra. Esse rei é tão movido pelo Senhor que esse rei dá presentes para o povo nesse retorno e fornece guardas para acompanharem eles na viagem. Você pode conferir essa informação em Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias e Malaquias. O que aconteceu então quando eles foram libertos? Qual é o sentimento que brotou no coração deles nessa hora? É isso que o Salmo 126 começa informando para a gente. Há 4 expressões que ele usa para a gente para descrever o que estava acontecendo no coração e nos sentimentos, nas descrições desse tempo. Primeiro, veja aí no verso 1: nós ficamos como quem sonha. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, quando fomos libertos do cativeiro babilônico, a gente ficou como quem sonha. É uma expressão tão boa, tão agradável, né? É mais ou menos o que a gente diz no português: era bom demais para ser verdade. Não é isso? Passa na nossa cabeça isso. É bom demais para ser verdade. Me belisca aqui para saber se eu não estou sonhando. A expressão significa que há uma alegria acompanhada de profunda perplexidade. É quase inacreditável o que Deus está fazendo com a gente. Deus se lembrou de nós. Nós éramos miseráveis pecadores escravizados por nossa culpa, por nossa teimosia, por nossa desobediência. Nós não merecemos o que nos sucedeu, mas Deus se lembrou da gente. Deus teve misericórdia de nós e nos libertou. A segunda expressão que ele usa é no verso 2: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Aqui, irmãos, uma expressão que significa dizer o seguinte: eles passaram a rir à toa. Passaram a rir à toa. Você sabe o que eu estou falando? Havia tanta felicidade, tanta alegria no coração deles, que não havia espaço para cara amarrada, não havia espaço para reclamação e murmuração. A felicidade verdadeira inundou o coração deles. Deus havia mudado a sorte deles. O que era complicado à vista deles, o que era amargo e difícil, havia se transformado em algo doce. Doce. Doce como essa água que eu estou bebendo agora para matar minha sede aqui. Doce, acompanhada de sorrisos que enchia a boca de riso. Não é só uma risada tímida que temos aqui. É uma risada repleta de alegria. Permitam usar essa expressão aqui, uma gargalhada gostosa. Porque eles falam, para que está acontecendo? E falam, rapaz, o Senhor se lembrou de nós. E não há como conter a alegria que enche a nossa boca. A palavra júbilo que está aí, e a nossa língua de júbilo. Júbilo é a palavra que significa alegria abundante, extrema, repleta, plena. Como se não bastasse, eles também tinham um testemunho de fora. Entre as nações se dizia, verso 3, grandes coisas fez o Senhor tem feito por eles. Aqui é um elemento interessante, porque os babilônicos também tinham outros povos que haviam sido conquistados e estavam sob a escravidão deles também. Então essa gente que não era judeu, não era da nação do povo de Deus,
sempre que essa restauração acontece, ela impacta quem está à nossa volta. É inevitável que eles enxerguem o que Deus está fazendo. Deus, então, recebe, por assim dizer, um testemunho dessas nações, como a gente vê no Novo Testamento. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, e eles glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mesma ideia aqui. Como se não bastasse, eles mesmos admitem isso com sinceridade. Diz assim: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Verso número 3. Essa alegria que eles experimentam tem sempre acompanhada do testemunho da glória a Deus. Sempre que essa alegria verdadeira do Espírito Santo é experimentada, há esse testemunho sincero. Foram grandes coisas que foram feitas por nós. Foi o Senhor quem as fez. E essas coisas foram feitas por nós e não contra nós. Aqui está o meu primeiro ponto de contato entre o texto e nós, irmãos. Olha só. Da mesma forma, a restauração de Deus em nossa vida deve ir acompanhada de um olhar para o passado. Um olhar para o passado que nos faça perceber a salvação, a glória e manifestar a gratidão por tudo isso. Lembre de uma coisa. Lembre do que Deus já fez por você em Cristo. Temos motivos muito mais fortes para nos alegrarmos em Deus do que os judeus da época do salmista. Eu vou lhe provar isso. Deus nos libertou de um cativeiro ainda pior do que o cativeiro babilônico. Deus nos libertou do cativeiro do pecado, do salário do pecado, que é a morte eterna, do cativeiro de Satanás, nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho. Deus em Cristo nos perdoou de todas as nossas dívidas, muito maior do que o perdão de Ciro, o persa. Em Cristo, por causa do que Cristo fez, não há condenação para todos aqueles que nele estão. Nele, o seu sangue nos purifica de todo o nosso pecado. Nossa salvação está consumada e nada e nem ninguém pode nos separar do seu amor. A gente olha para o passado e se pergunta o seguinte: como é que Deus pode perdoar pecadores como eu e como você? Irmãos, como é que Deus pode mudar a nossa sorte? Nós somos, naturalmente falando, pecadores miseráveis, tranqueiras. Eu já uso essa palavra muito tempo aqui, não é isso? Tranqueira. Um bando de tranqueira, teimoso, debaixo do cativeiro de Satanás, da escravidão, do pecado, culpados com uma dívida que a gente só poderia pagar se fôssemos condenados eternamente ao inferno. Amado, Deus, por pura graça, se lembrou de nós, perdoou a nossa dívida, nos libertou, não poupou o seu próprio filho, antes o entregou no nosso lugar, para que a gente tenha vida eterna e sejamos chamados filhos de Deus por adoção em Cristo. E agora a gente não é herdeiro apenas de um pedacinho de terra, como os judeus eram da terra prometida. Agora somos herdeiros de todo o mundo. Deus nos tornou co-herdeiros em Cristo. Deus, de fato, fez por nós grandes coisas. E a pergunta é: estamos alegres com isso? Estamos alegres com isso? É isso que a gente chama, irmãos, de alegria da salvação. E aqui deixa eu fazer uma aplicação desse momento no texto. Por que em geral, a nossa jornada sobre a terra enquanto peregrinos
A gente anda triste, abatido, desanimado, angustiado. Por quê? Porque, em geral, a nossa boca não está cheia de riso. Porque, em geral, a nossa língua não está cheia de júbilo. Porque, que ao invés de a gente sonhar, parece que a gente está tendo um pesadelo todo dia. Por quê? Eu tenho a impressão que boa parte dessa tristeza, ansiedade, desânimo, angústia, não é tanto um problema aqui, embora existam problemas clínicos associados a isso. Não estou ignorando esse fato, mas em geral, isso acontece com frequência em nossas vidas, porque nós esquecemos do que Deus fez por nós em Cristo. Nós esquecemos de dizer a nós mesmos: o Senhor fez grandes coisas por mim, e eu devo estar alegre por causa disso. Permita dizer isso para você em alto e bom som. Se você fizer esse exercício, você vai ficar muito surpreso em ver o quanto Deus já fez, como diz o hino. Você vai perceber que boa parte da angústia do seu coração não se mantém de pé quando você olha pelo retrovisor e percebe a libertação que Deus nos concedeu por isso. A gente precisa do Evangelho todo dia, irmão. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia para manter o coração alegre em Deus. É portanto a primeira coisa que ele faz, ele se volta para o passado e manifesta no coração alegria e gratidão a Deus. Mas ele faz um segundo movimento. Além de olhar para o passado, ok? Ele olha também para o presente. Veja o verso 4. O texto diz que ele também faz uma súplica no presente. Diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Parece estranho, não é? Porque veja, no verso primeiro do Salmo, ele fala assim: como o Senhor restaurou. E agora no verso 4 ele diz assim: restaura. Não, mas Deus já tinha restaurado. Por que ele pede de novo para restaurar? Porque ele faz um pedido se ele reconhece que Deus já havia feito. Uma coisa importante aqui: ele pede restauração no presente, apesar do que Deus já havia feito no passado, porque o presente que ele enfrenta é bastante difícil. Veja, a euforia inicial que ele havia experimentado a libertação, que o povo de Deus havia experimentado a libertação, passou. Toda euforia passa, né? Você está muito alegre naquele momento, depois a vida volta para o seu fluxo normal e você percebe que aquela euforia toda não dá esperança para o presente que você enfrenta. E, portanto, depois de ter experimentado a euforia inicial, agora tem que experimentar a vida no seu fluxo normal. Vamos voltar a história de novo para a gente poder entender o que ele está dizendo aqui para a gente. Ao pedir assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, ele está olhando para o seu presente e reconhecendo dificuldades reais que ele tem para enfrentar. O que está acontecendo agora? Ao voltar para a terra prometida, eles precisavam reconstruir Jerusalém. Depois de 70 anos, aquela terra havia sido ocupada por inimigos. Você vai ver isso em Esdras e Neemias, que vão narrar esses fatos em detalhes. E esses povos que ocupavam a terra começaram a criar muita dificuldade para o povo de Deus que havia voltado do cativeiro. Só para dar para vocês uma pequena lista do que eles tinham que enfrentar. Primeiro, calúnias começaram a ser espalhadas, armadilhas começaram a ser criadas contra o povo. Chegou-se ao absurdo de levantar fuxico e fofoca para informar o rei Ciro Persa do que estava acontecendo em Jerusalém. Muitas vezes a obra teve que ser parada, porque não dava para continuar, tamanho era o conflito que havia entre os judeus e os povos que estavam ali naquela região. Em alguns momentos a Bíblia diz que eles tinham que trabalhar e para outra
ficou desanimado. O povo começou a ficar desanimado. E aí, ao invés de construir a cidade e o templo, começaram a se preocupar com as suas próprias vidas. O livro do profeta Ageu lembra que eles começaram a abrir mão de construir Jerusalém, passaram a fazer negócios, ganhar a vida. E ele faz uma pergunta bastante séria ao povo daquele período. Ele fala assim: acaso é tempo de vocês viverem em casas luxuosas, enquanto a casa de Deus permanece em ruínas? É interessante isso, meus irmãos. Rapidamente o povo esquece da restauração que veio do Senhor. E agora eles estão vivendo desanimados. E mais uma vez se comportando como um povo que não olha para o passado, que não olha para o que Deus havia feito, e não se comporta como um povo que tem na cabeça e no coração que Deus restaura o seu povo. Como se não bastasse, irmãos, como se não bastasse, Esdras, que é um dos líderes que Deus levanta para reconstruir Jerusalém juntamente com Neemias, recebe a informação de que depois que eles voltam para a terra de Canaã, muitos judeus começaram a se casar com mulheres de fora do povo de Deus e estavam novamente adotando práticas pagãs. A mesma situação que os levou para o cativeiro está agora sendo vivenciada por eles. Esdras capítulo 9 é um dos textos mais importantes para entender esse período. No verso 6, ele faz uma oração para Deus e ele diz assim o seguinte: olha, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até o céu. Deus, eu estou confuso e com vergonha do que o teu povo anda fazendo nesse tempo. Triste situação. Por isso então o salmista diz assim: Senhor, restaura. Restaura. A restauração do passado não garante um presente glorioso. A restauração do passado não resolve o problema de agora. A gente precisa voltar para o Evangelho todos os dias, andar com Deus todos os dias, ser cheio do Espírito Santo todos os dias, investir na nossa família todos os dias. Segunda coisa que o salmista ensina é que momentos de crise não são motivos para desânimo, são oportunidades para clamar a Deus. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Se você pudesse guardar apenas uma coisa nesse ano, guarde isso. Os momentos em que Deus visitou a sua igreja com poder, avivando a sua igreja, foram frequentemente antecedidos por momentos de profunda aridez espiritual. Não quer dizer que a aridez seja sempre o prenúncio do avivamento, mas Deus em geral quer que a gente aproveite essas crises para buscar a Ele, suplicar a Ele que Ele restaure as nossas vidas. Foi assim na Inglaterra no século XVII. Havia uma decadência moral e espiritual gritante naquela nação. E à medida que ela não entrou em guerra civil, por causa do clube santo, homens como John Wesley, que no dia 31 de dezembro de 1739, oravam, e Deus visitou a nação com poder. Isso aconteceu também em 1904 com Evan Roberts, um ministro galês. Aconteceu também em 1966 com Erland Stegen, na África do Sul. Eu quero dizer por isso o seguinte: momento de crise é para a gente suplicar a Deus. Senhor, restaura, Senhor, a nossa sorte. E faz assim, da mesma maneira que acontece nas torrentes do Negev. Lucas, me ajuda aí. Não foi. Ok, próximo. Aqui temos uma imagem do Negev.
na Judéia, o maior deserto da Judéia. Para você ter ideia, durante 11 meses, aquele período, aquele lugar fica seco, sem uma gota de água. Mas no mês das chuvas, águas correm das montanhas e correntes fluem, encharcam aquela areia. Então, rios são formados e a vida é trazida em abundância. O pedido do salmista é exatamente isso. Está dizendo assim: Senhor, da mesma forma que inesperadamente, poderosamente, Tu mandas águas e enche os ribeiros secos do Negueb, faz a mesma coisa conosco. Restaura a nossa sorte. Vem com poder, vem com graça, vem com majestade, vem com abundância. Restaura hoje o Teu povo. Termina o que Tu começaste, Senhor. Enche-nos do Teu Santo Espírito. Você precisa disso? Só responder não, mas só uma pergunta retórica. A nossa situação é muito parecida com a do salmista. Embora possamos olhar para o passado, nos alegrar com a restauração que Deus já nos concedeu por isso, é verdade também que a gente precisa dessa restauração hoje. Essa é uma lógica que o Novo Testamento chama de já e ainda não. Já e ainda não. Associa comigo o seguinte: a restauração de Deus já foi iniciada, mas ainda não foi terminada. Ou seja, Deus já nos libertou do pecado, mas ainda pecamos. Deus já nos livrou da condenação da morte, mas ainda vamos morrer. Deus já quebrou o poder de Satanás sobre nós, mas Ele ainda anda em derredor, procurando a quem possa tragar. Por isso a gente precisa hoje entender a mesma verdade que o salmista já havia entendido. Continuar orando. Restaura-nos, Senhor. Restaura-nos, Senhor. Porque a gente é muito parecido com aquele povo. A gente desanima com uma facilidade, irmão. Na verdade, olha para mim, olha para você. Você desanima com uma facilidade, irmão. Basta não ter ar-condicionado, você começa a reclamar. Mas você está rindo de você, né, irmão? A gente desanima com uma facilidade. A gente é exatamente como aquele povo. A gente também precisa reconhecer que nós somos confusos. A gente envergonha muito o Senhor por a gente voltar a fazer o que sabemos que não deveria ser feito mais por nós. Como a gente reclama, murmura, como a gente coloca para fora coisas que já não poderiam mais sair dos nossos lábios, da nossa boca. Restaura, Senhor, restaura. Talvez no passado você foi alguém cheio do Espírito Santo, mas agora seu coração está murcho, seco, vazio, parecido com Sansão, que era um jovem cheio do Espírito Santo, mas cedeu ao pecado e terminou sua vida preso e cego. Lembra que ele faz uma oração? A oração dele é: restaura, Senhor, lembra de mim, me dá força mais uma vez apenas. O mesmo Deus que agiu no passado continua agindo hoje. Ele continua realizando essa mesma operação na vida do seu povo. Ainda bem, né, irmãos? Nós somos uma igreja histórica, mas não vivemos apenas de história. Nosso Deus fez, faz e fará maravilhas. A intervenção dele é contemporânea. Busque-o ainda hoje. É ele quem restaura, é ele quem tira a vergonha e a apatia do nosso coração, nos põe de pé, nos faz sonhar de novo.
nos enche de poder. Então as correntes do Negev. E não se contente com migalhas. É torrente. Não é gotinha de chuva, não, é torrente. É para chegar inundando o coração. Quando o Espírito Santo chega, ninguém precisa ter sensibilidade para perceber a presença dele. Ele chega arrebentando com tudo. Se você me permite usar essa expressão aqui. A presença dele é notável. É como vento impetuoso. É como corrente do Negev. Eu e você precisamos disso, irmãos. Essa é a nossa maior necessidade. Não se engane quanto a isso. E Deus continua fazendo assim para a glória do nome dele. Isso me leva ao meu último ponto. É que também o profeta olha para o futuro. Ele olha a restauração de Deus no futuro. Ele faz afirmações no futuro a partir do verso 5. E ele olha para essa restauração completa que há de acontecer no futuro, usando a figura da semeadura, da agricultura, da colheita. Obviamente ele não está falando aqui de colheita e de semeadura literalmente, está falando do reino de Deus. E ele usa uma ilustração para ajudar a gente a entender como é que a gente pode viver peregrinando, olhando para o passado com gratidão, olhando para o presente, sabendo que Deus derrama do seu Espírito sobre nós, e olhando para o futuro com esperança, agindo com certezas. O que ele faz aqui é lembrar para nós que essa figura da agricultura e da semeadura, da colheita, representa muito bem o que nós devemos experimentar nesse tempo de peregrinação. A primeira coisa semeadura é investimento a longo prazo. Lembre-se disso, irmãos. Nós estamos aqui investindo a longo prazo. Ainda bem que Deus tem nos dado esse entendimento. Deus tem dado à nossa igreja o entendimento de que a gente deve buscar formas e meios para investir, para semear, para proclamar a palavra de Deus. Eu oro para que Deus nos dê mais estratégias, mais campos para semear, mais sementes para lançar e mais ousadia para proclamar a palavra de Deus. Então, olha só, durante esse tempo eu não quero perder tempo com aquilo que não é importante, quero semear mais. E faço isso com investimento a longo prazo. Por quê, irmãos? Porque não existe crescimento da igreja sem semeadura, sem pregação da palavra de Deus. E aqui é bom lembrar que todo agricultor sabe disso. Ele só colhe o que planta. É impossível colher aquilo que não plantou. E ele fala assim: olha, durante esse tempo da peregrinação, eu vou sair andando, semeando. Lembre-se de uma coisa, irmãos, eu e você somos peregrinos semeadores. Peregrinos semeadores. Olha, e se a gente não é, deveria ser. Significa dizer que a nossa semeadura deve ser exercida como um estilo de vida. Não é tanto um programa de igreja. Não é tanto um programa de igreja, é um estilo de vida. Por onde eu vou lançando a semente. Por onde eu vou andando e semeando. Você lembra da última vez que você semeou os colegas de trabalho? Para o pessoal da faculdade? Para quem senta do seu lado do ônibus? Para o motorista do Uber? Você lembra da última vez que você semeou para o seu vizinho? No restaurante que você vai? Essa é a ideia aqui. Eu vou experimentar a minha vida com alguém que semeia andando por onde eu esteja. E veja, você não administra crescimento. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Eu e você, ao lançar a semente, não sabemos se ele vai cair em solo rochoso, pedregoso, ou à beira do caminho, ou em boa terra. O que interessa é que a gente deve semear. Mas aí nós continuamos uma coisa: a semeadura é um exercício que deve ser feito com hábitos. Aqui a ideia é a seguinte: todo agricultor sabe que quando semeia,
não tem controle sobre aquilo que vai acontecer no futuro. No período do salmista, semear com lágrimas significava, primeiro, jogar a semente sem saber se aquela chuva vai fazê-la brotar. Jogar a semente sem saber se essa chuva vai ser suficiente para fazer a semente germinar. Jogar a semente sem saber se a chuva vai cair no tempo certo. Semear com lágrimas é ter que enfrentar o solo duro de corações que são duros mesmo. Às vezes você vai ter que derramar sobre esses corações lágrimas, para que eles possam ser de fato, preparados para serem atingidos pela mensagem do Evangelho. O salmista age com uma certeza: quem sai andando e chorando, os que tomarem na semente, com júbilos sem palavra, voltará com júbilo trazendo os seus feitos. O que é que ele está fazendo aqui? Se a semeadura é uma peregrinação dura de lágrimas de choro, ele também é um investimento de choro. Deus há de derramar as águas, as correntes do Negev, e nós voltaremos para casa, como diz o texto, trazendo os nossos peixes. Uma última maneira de entender o que isso tem a ver conosco é o seguinte: o tempo que a gente tem sobre a terra, irmãos, que é breve, que é muito curto, que pode ser acompanhado de muitas lágrimas, esse tempo vai se encerrar com uma colheita futura que nos espera, certa, feliz e abundante. Lembre de uma coisa: Deus nos dará restauração completa. O que eu chamo de restauração completa? Deus vai ressuscitar a gente dos mortos. Nós teremos corpos glorificados. A morte será vencida e banida para sempre, quando Ele nos conceder vida eterna. Nós seremos herdeiros não de parte do planeta, como foi o caso dos judeus. Habitaremos em um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça. Lá não haverá mais nem choro, nem pranto, nem dor, nem aflição, nem doença, nem angústia, nem decepção, nem depressão. Habitaremos para sempre com o Senhor Jesus Cristo, o amado da nossa alma. Podemos prescindir com a certeza de que Ele está reservado para nós. Podemos prescindir e nos alegramos nele. Ainda que no presente a gente tenha que enfrentar lágrimas, temores, ainda que no presente a gente tenha que lidar com dificuldades, nós vivemos na esperança e na certeza de que Deus há de completar a restauração completa no futuro, a redenção do nosso corpo e de todo o universo criado por Ele. A gente celebra a ceia, olhando para o passado, sabendo a nossa necessidade do presente e apontando para o nosso futuro. Deixa eu terminar fazendo duas perguntas para você. Antes de você coma do pão do cálice comigo essa manhã. Primeira pergunta é essa que está aí. Faz ela para você mesmo. Vamos ver todos os pais. Vamos lá? Em que se baseia a sua alegria? O que te faz ficar como quem sonha? O que faz a sua boca se encher de risos e a sua língua de júbilo? Pensa um pouquinho isso aí, irmão. Pensa um pouquinho isso. O que faz ser de verdade alegre na vida? Deixa eu te dar algumas possibilidades falsas, equivocadas. Pessoas, conquistas pessoais,
aumento de salário, um carro novo, viagem dos sonhos, terminar o curso na faculdade, ser aprovado no concurso, ter a sua música bombando na internet, sua carreira profissional decolar, filhos, namorado. Mas se você arrumar um namorado, você é feliz. Não entenda mal, irmão. Você pode se alegrar em todas essas coisas. Não há nada de errado nisso, tá bom? Mas guarde uma coisa no seu coração: isso tudo vai passar. Isso tudo é secundário, irmão. Tudo é secundário. Um dia, a sua mocidade vai embora. Um dia, a sua beleza vai embora. Um dia, as suas propriedades se esvairão. Seus filhos, seu casamento. Um dia, a sua própria vida acabará. E aí, amado, onde é que está a sua alegria? Essas coisas todas vão faltar a você quando você mais precisar delas. O que essa mensagem do Salmo 126 está nos dizendo é o seguinte: a única fonte verdadeira de alegria está em Deus e em sua obra por nós em Cristo. O que Ele fez por nós em Cristo, o que Ele faz por nós em Cristo e o que Ele fará por nós em Cristo. Não se engane, que ao comer do pão e beber do cálice essa manhã, você alimente o seu coração dessa certeza. Alimente seu coração com a certeza de que é a alegria da salvação, que nada e nem ninguém pode ajudar na vida. Segunda coisa que eu queria aplicar: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. O John Piper disse que a fé salvadora significa ser satisfeito, grato, alegre com tudo que Deus é por nós em Cristo. A fé salvadora significa estar satisfeito, grato e alegre com tudo que Deus é por nós em Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para aqueles que estão aqui essa manhã e estão tristes, desanimados, abatidos. Sabe qual é a minha oração por você? Minha oração é que a mensagem do Salmo 126 enche o seu coração. Encha o seu coração de alegria e de júbilo. Não importam as circunstâncias que você esteja vivendo, a dor, o sofrimento, a angústia. Olhe para a cruz, amado, olhe para a cruz e veja a libertação, o perdão que Deus te concedeu em Jesus. Encha a tua boca de riso, o teu coração de júbilo, a ponto de superar essa dor, a ponto de superar essa agonia que aprisiona a tua alma, amado. Que Deus liberte você e que Ele restaure o seu coração, devolvendo a você a alegria da salvação. Ainda que a gente tenha que lidar com lágrimas, eu sei o que Ele fez por mim. Eu sei o que Ele faz por mim agora. E eu sei o que Ele fará por mim no futuro. Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Feche seus olhos, vamos orar com o Senhor. Pai Santo, nos aproximamos de Ti nessa manhã pedindo que Tu venhas como uma corrente sobre as nossas vidas. Enche-nos de esperança, de alegria e com a presença bendita do Teu Santo Espírito. Que possamos mostrar ao mundo que mesmo em meio ao deserto que nos cerca,
Há um tipo de alegria abundante do Deus que nos liberta e restaura. Aquele que fez, faz e fará por nós por meio de Cristo, muito mais do que podemos pensar ou sequer imaginar. Pedimos-te perdão, Senhor, por permitirmos que muitas vezes a tristeza, o pessimismo, a murmuração, o desânimo e a desesperança enchem o nosso coração, criando amargura, ressentimento, que podem durar por anos em nossa vida. Ah, Senhor, nos perdoa, temos vergonha por nos lembrarmos sequer da alegria da salvação. Por isso, enche-nos de alegria verdadeira, da alegria da salvação, para que sejamos um povo alegre, um povo mais feliz da terra. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, que cada um de nós se encontre somente em ti, um tipo de júbilo acima de tudo mais nesta vida. Faz o mesmo no coração daqueles que ainda não te conhecem, não conhecem a Cristo, que estão conosco nessa manhã. Que eles encontrem descanso para suas almas em Jesus. Alegria verdadeira. Abençoe a nossa oração. Suplico-te também, em especial para os irmãos que estão aflitos, tristes, abatidos e desanimados. Levanta-o, Senhor. Restaura a sorte deles, para que possam olhar para ti e ter em seus corações repletos de júbilo, alegria e a boca cheia de riso na presença do Senhor. Que ao comer do pão e beber do cálice nessa manhã, tu nos enchas da alegria que vem do Senhor, como a torrente sobre o terreno. E assim te pedimos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Fica de pé, amado. Pega os elementos da ceia.